crescimento da Rede Record nos últimos anos foi impressionante. O investimento em formatos inovadores, contratação de profissionais respeitados e a permanente preocupação com o que deseja o telespectador fazem a diferença. Tudo isso é ótimo para a democratização do acesso à notícia, mas incomoda a concorrência, que durante décadas deteve o monopólio da informação e, em muitos casos, manipulou a opinião pública. A agressividade da TV Globo surpreendeu os brasileiros. Foi um ataque direto e desesperado à sua principal concorrente, a Rede Record. Foram exatos 10 minutos no seu principal noticiário, um tempo raro para telejornais. Veja o tempo que as outras emissoras dedicaram ao assunto. Cultura não noticiou, Rede TV não noticiou, Bandeirantes 2 minutos, SBT 4 minutos, Globo 10 minutos. Não é novidade que a família Marinho usa a emissora de televisão para seu jogo de interesses. A história denuncia acordos suspeitos, perseguições, dinheiro ilegal do exterior, apoio à ditadura militar e até tentativas de fraudes em eleições. Nem o atual governo federal escapou das manipulações da Globo. Quem não se lembra? Às vésperas das eleições de 2006, homens ligados ao PT foram presos com quase 2 milhões de reais num hotel de São Paulo. O dinheiro seria usado para comprar um suposto dossiê com denúncias contra candidatos do PSDB. A Polícia Federal vetou a divulgação de imagens do dinheiro para a imprensa. O objetivo era evitar que o material fosse usado para influenciar o resultado das eleições. Mas o delegado que realizou as prisões entregou as fotos para a Globo. O interesse era claro. A Globo queria impedir a reeleição do presidente Lula, um golpe contra a democracia. Descoberta a farsa, a Polícia Federal afastou o delegado. Eu joguei na imprensa por uma motivação para me proteger. Eu não recebi dinheiro. As rasteiras da Globo em Lula não são novas. Em 89, o então candidato ao Planalto foi claramente prejudicado por uma edição tendenciosa no debate eleitoral com Fernando Collor de Mello. Dos gabinetes de chefia da Globo, a ordem: favorecer descaradamente o empresário de Alagoas e prejudicar o metalúrgico do ABC. Foi um massacre e Collor se tornou presidente da República. Democracia nunca foi o forte da Globo. O poder da família Marinho teve origem com a ditadura militar. A organização, que já tinha jornal e rádio, apoiou os ditadores em troca de sinal verde para a ilegalidade. Um ano após o golpe, burlou a legislação e conseguiu milhões de dólares para implantar a TV Globo. A história não apaga. A Globo nasceu de uma ação ilícita de um governo ditatorial. O acordo com o grupo americano Time Life foi feito com cláusulas de gaveta, secretas, tudo para burlar a Constituição, que impedia a participação estrangeira em empresas de comunicação no Brasil. Graças a esse acordo, apoiado pelos militares, a Globo conseguiu 6 milhões de dólares. Na época, os anos 60, era uma montanha de dinheiro. 20 vezes mais recursos do que a TV Tupi, então líder de audiência, investiu na sua implantação. Estão entregando um patrimônio público maior que... Escândalo Proconsult, 1982. As pesquisas indicavam vitória certa de Leonel Brizola ao governo do Rio de Janeiro. Mas uma tentativa de fraude quase interferiu na vontade das urnas. A empresa Proconsult, encarregada da apuração, tentou manipular o resultado da eleição com o apoio da Rede Globo. Um absurdo, lembrado até hoje pelos brasileiros. Por decisão da Justiça, a Globo foi obrigada a veicular vários direitos de resposta para reparar a verdade em relação a Leonel Brizola, no mesmo jornal que atacou a Rede Record ontem à noite. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência contra regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Quem se propõe a participar de um esforço para fraudar a eleição, naturalmente é capaz de tudo. 2 anos depois do escândalo Proconsult, o povo fez a Globo engolir a democracia. Enquanto milhões de brasileiros iam às ruas exigir o direito de escolher o presidente da República, a Globo manipulava o noticiário e ignorava o movimento Direta Já.
A população, indignada, criou um bordão que ecoava pelas ruas do país e ainda hoje repercute em vídeos na internet. Todos que contrariaram os interesses políticos e financeiros da família Marinho foram alvos da Globo. Assim acabaram as carreiras políticas do ex-ministro Ibrahim Abiakel, do ex-presidente da Câmara Federal Ibsen Pinheiro e do então ministro da Saúde Alceni Guerra. Foi uma campanha midiática fantasticamente contrária a uma pessoa. Fiz uma bela revolução na saúde e saí assim enxotado. No violento ataque à Rede Record, uma pergunta ficou no ar. Como a Globo teve acesso a documentos do Ministério Público que estavam sob segredo de justiça? Que tipo de negociação aconteceu para que a emissora recebesse esses papéis que deveriam estar protegidos? O que me parece é que isso traz duas graves consequências. O primeiro é que você passa a ter uma especulação na mídia sobre informações que são informações dadas parcialmente. Você cria, portanto, uma informação que não é precisa, porque ela não é total. O segundo ponto que é muito grave é que me parece que essa violação de sigilo deveria implicar até em eventual responsabilidade para aqueles que divulgaram a informação de alguma forma. Eu acho que você divulgar quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, para obter efeito na mídia, para com isso valorizar o processo, isso é uma coisa muito grave. Outras dúvidas não se calam. O que motivou os ataques contra a Rede Record? Qual a razão para tanta agressividade? A resposta pode estar na ameaça ao monopólio da comunicação no Brasil. Na Record, grandes eventos esportivos, mais novelas, mais opções de entretenimento, mais informação. Ganha televisão, ganham os brasileiros. E em setembro vem mais. O Grupo Record inaugura o R7, o maior lançamento da internet dos últimos anos no país. Os números atuais da televisão brasileira também podem explicar a ira das organizações Globo. A Rede Record conquista cada vez mais audiência e faturamento, o que incomoda a Rede Globo. No dia dos ataques da Globo, a Rede Record foi líder absoluta de audiência no Fala Brasil, no Hoje em Dia e na série CSI Miami. No reality show A Fazenda, segundo o Ibope, chegou a 21 pontos de média, contra 16 da Globo. Às 11h50 da noite, a Record cravou 10 pontos a mais que a Globo, segunda colocada. Ao longo do dia, foram 341 minutos, mais de 5 horas e meia em primeiro lugar. Liderança que provoca desespero. As acusações contra os líderes da Igreja Universal ainda estão sendo apuradas.